Oi, Elaine, tudo bem? Oi, tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas sobre o seu trabalho, sobre como você se vê dentro do seu trabalho. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é que, pra mim, que sou uma pessoa que não entendo do aproveitamento integral dos alimentos e nem do reaproveitamento dos alimentos, qual seria a diferença? Porque a gente sempre tende a falar reaproveitamento porque tem uma pegada saudável. Mas eu queria entender a diferença entre reaproveitamento dos alimentos e aproveitamento integral dos alimentos. Antes, eu gostaria de dizer que essa pergunta é maravilhosa, né? Porque sempre que eu falo sobre aproveitamento integral dos alimentos, eu falei assim pausado para vocês entenderem direitinho, as pessoas confundem um pouco. Sempre me devolvem com reaproveitamento. Então, eu preciso explicar para vocês o seguinte: aproveitamento integral dos alimentos é quando eu uso o alimento de forma total, integral, como o próprio nome já diz, integralmente. Ou seja, eu uso as cascas, as sementes, se eu tiver folhas, eu uso folhas, se tiver talo, eu uso talo. Eu uso o alimento completão, né? Vamos dizer assim. E o reaproveitamento de alimentos é o seguinte: por exemplo, eu fiz um arroz na minha casa, vou falar assim para vocês entenderem. Eu fiz um arroz em casa e sobrou arroz. Aí, se eu ficar deixando, vai rolar, daqui a pouco ele vai azedar e vai jogar fora. O que é que eu faço? Com esse arroz cozido, eu faço um pão, ou eu faço um bolinho frito, ou eu faço um arroz de forno, certo? Então, assim, reaproveitamento é eu pegar um alimento já pronto e reaproveitar e usar em outras receitas. A sobra daquele alimento pronto. E aproveitamento é fazer uso do seu alimento, do alimento na sua totalidade, né? É aproveitar tudo que ele tem e dessa forma ter um ganho nutricional muito maior, porque vocês podem pesquisar na internet que vocês vão ver que geralmente a maioria, onde tem mais concentrado nutrientes, vitaminas, minerais e tal, são nas cascas, nos talos e principalmente nas sementes, tá bom? Perfeita. Então quer dizer que na minha casa eu faço reaproveitamento e não o aproveitamento integral, porque geralmente as cascas lá em casa vão pro lixo. E quando a gente usa o arroz ou algo que a gente fez e sobrou, a gente refaz aquela comida a partir daquele alimento que já foi utilizado. Isso. Entendi. Perfeita, maravilhosa. Agora eu quero perguntar pra você o que seria, pra quem seria o aproveitamento, eu já ia falar reaproveitamento de novo, o aproveitamento integral dos alimentos. Eu queria saber, assim, quem é a pessoa que pode utilizar, como isso pode ser feito, se tem alguém que seria mais beneficiado por isso, ou qualquer pessoa pode usar, você pode me explicar? Posso sim. Assim, eu acho que ele é de ganho para todo mundo deveria usar, porque se todo mundo usasse, teria a questão da economia, né? Principalmente falando hoje, a gente sabe como tá difícil viver. Eu costumo dizer que a gente não tá vivendo, a gente está sobrevivendo. E nisso a gente, com essas práticas, se você inserir essas práticas na sua casa, você vai ganhar economia de tempo, você vai ter no seu corpo vai absorver mais nutrientes daquele determinado alimento. E você vai ter, assim, vai despertar para uma consciência, porque assim, eu comecei a despertar por isso durante o tempo que eu trabalhava no SESC. Eu andava em comunidades, eu trabalhava nas comunidades carentes e eu via muitos desperdícios, né? Muitas coisas sendo jogadas fora, coisas que poderiam alimentar pessoas. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, eu comecei a pensar assim, eu disse, gente, como é que pode? Um Brasil onde tem milhares, né? Eu diria milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não têm acesso a um alimento de qualidade, muitas pessoas não têm nem acesso ao alimento, né? Como é que um país desse desperdiça tanta comida? Sabe? Eu não consigo entender isso. Então foram essas questões que foram mexendo comigo e foi através disso que eu fui começando a despertar para esse lado, para entender, para pesquisar, para fazer receitas, para criar receitas através desse aproveitamento total. E isso me deu um despertar assim muito grande.
Hoje eu não aguento ver as coisas assim no lixo, que é óbvio que a gente precisa por uma questão de segurança alimentar. A gente não pode deixar no lixo, chegar a jogar fora, entendeu? Não sei se vocês me entenderam, eu quis dizer assim, a gente não pode deixar ir para o lixo, porque uma vez que foi para o lixo não pode ser mais utilizado, isso é muito importante. Então assim, uma sugestão, voltando, né, eu rodeei tanto para te dizer, mas uma sugestão, principalmente para pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condições de se alimentar. Então, o que eu dou de dica? Eu vou dizer para uma pessoa assim, olhe fulaninha, olhe tal pessoa, né? Eu vou usar aqui um codinome, olhe Maria. Você tá passando por uma dificuldade na sua casa, mas você pode ir no hortifruti, que eles geralmente, as que vão ficando murchinhas, as frutas, as verduras que tem qualquer amassado, eles não colocam mais à venda, eles vão descartar ou eles vão vender mais barato. Então aí você pode fazer o quê? Você vai lá, pede a eles ou compra deles mais barato, traz para sua casa, faz a higienização. Isso é um assunto muito complexo, isso é história para uma outra conversa, tá? Então assim, mas em resumo, o que eu posso dizer? Você vai trazer para sua casa e vai fazer a higienização correta, né? A lavagem, a limpeza, a desinfecção. Depois você vai cortar. Existe uma técnica, né, que a gente chama de branqueamento, que é uma técnica que consiste em conservar esses alimentos, fazer com que eles durem mais tempo. Então é uma técnica muito bacana, também que eu posso falar com você num outro momento, e é muito interessante e ajudaria muita gente. Então assim, pessoas que têm donos de restaurantes, donas de casa, pessoas que querem economizar de uma forma geral, que tem uma preocupação com o consumo excessivo, né, que querem economizar dinheiro, pode sim fazer uso do aproveitamento integral dos alimentos. Perfeito. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é que a gente, claro, conhece dietas, né, que são ditas aí, faladas como a dieta vegana, a dieta vegetariana. Perfeito. Eu queria entender de você se o aproveitamento integral dos alimentos ele pode ser confundido com uma dieta. Isso é uma dieta ou uma forma de consumir o alimento diferente? Não. Excelente pergunta. Não, ela não é uma dieta. Ela é uma forma de consumir determinado alimento, tá? Essa técnica, né, que se a gente pode se chamar assim, o aproveitamento integral dos alimentos, é excelente para quem é vegano, né? Porque a gente pode, eu vou citar alguns exemplos para ser bem clara. A casca da banana, por exemplo, ela pode servir de acompanhamento, ela vira uma espécie de peixinho, né? Um peixinho frito que pode ser servido como acompanhamento para comidas de veganos, né? Que seria a proteína que a gente chama, né? A proteína com um acompanhamento de uma comida de um vegano, por exemplo. E fica muito saboroso, muito semelhante realmente a um peixe. E se a pessoa não souber como foi preparado e tal, ela não consegue identificar que aquilo é uma casca de banana. Eu tenho provas, tenho vídeos no meu Instagram falando sobre isso, né? E tem também algo que eu tô para lançar, né? Eu tô terminando de editar um vídeo falando sobre uma lasanha que a gente usa a casca do aipim. Então, assim, pessoas que é intolerante, por exemplo, aí não contempla só veganos, mas de repente uma pessoa que é intolerante ao glúten, por exemplo, ao glúten que tem no macarrão. A gente sabe que o macarrão de arroz ele é muito caro, bem mais caro, né? Tudo que é produto para pessoas intolerantes é muito mais caro. Então, você que é intolerante, que é vegetariano, vegano, você tem essa gama aí, você pode ir também por esse viés, né? Vamos dizer assim. Então, essa lasanha da casca do aipim vai contemplar muito uma pessoa que é vegano, por exemplo, ou alguém que é intolerante a glúten, certo? Então, assim, também tem essa pegada, né? Essa ajuda para esse público também. Então, com um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de conhecimento, ir lá, me seguir lá no meu Instagram, onde eu falo sobre isso, vocês vão perceber que assim, o intolerante à lactose, por exemplo, eu já tô emendando numa outra resposta que você nem me fez a pergunta, mas eu já tô falando. O intolerante à lactose, por exemplo, ele pode fazer o uso de bebidas vegetais extraídas de semente. Exemplo, a semente do melão
tem uma excelente composição nutricional e é perfeita para fazer bebidas vegetais que intolerantes à lactose podem consumir assim, custando quase nada, né? Ou nada, porque em alguns lugares a semente é descartada e vai pro lixo. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu abro um podcast. Bora lá.